Fala aí, gente. Hoje eu venho falar do apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, ele é exatamente igual a nós. E eu vou contar um pouquinho da história dele. E para começar esse vídeo, eu queria que você lesse Mateus 26, a partir de 69. Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: "Você também estava com Jesus de Nazaré." Mas ele negou diante de todos, dizendo: "Eu não sei do que você está falando." Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada ouviu e disse: "Ele estava com Jesus de Nazaré." Pedro negou outra vez, respondendo: "Juro que não conheço esse homem." Pouco depois, os que estavam ali chegou perto de Pedro e disse: "O seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles." Então Pedro disse: "Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade." Naquele instante, o galo cantou e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: "Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece." Apóstolo Pedro, ele é exatamente como nós. Exatamente. Ele tem cada temperamento que você que está escutando, que eu que estou falando, temos. E eu vou te falar como é que é. Jesus, passando pelo mar da Galileia, vê Pedro pescando com seu irmão. E ele fala: Larga tudo e me segue. Eu te tornarei um pescador de homens." Jesus sabia exatamente o que podia falar para Pedro para prender ele, porque Pedro era curioso. Eu sou curioso. Pedro falou a palavra-chave: pescador de homem. E Pedro, ele era o quê? Pescador. Então Pedro deve ter pensado: pescar um homem? Vou largar tudo e vou com Deus. E ele foi, e ele viu de perto os milagres e as maravilhas que Jesus fazia. Que ele curava leprosos, que ele curava paralítico, mulheres com fluxo sanguíneo. E engraçado que depois de um tempo, as pessoas não sabiam quem era Jesus. As pessoas ficavam assim: "Cara, Senhor, tem gente que acha que você é Moisés, tem gente que pensa que você é João Batista, tem pessoas que acham que você é Elias, outros pensam que você é Jeremias." Aí Jesus vira para todos e falam assim: "E vocês? Vocês acham que eu sou quem?" Só que quem veio lá falante, veio atravessando todo mundo: "Senhor!" Pedro, falando: "Senhor, você é filho do Deus vivo." Só que ele não estava falando isso por méritos próprios. Deus tinha revelado a Pedro quem Jesus era. E Jesus fala, que ele era assim, que ele sim era filho do Deus vivo, que ele teria que morrer por nós, que ele teria que ir para Jerusalém, que os líderes judeus iriam prender ele e que ele teria que sofrer tudo. Cara, Pedro, tu é filho do Deus vivo. Quando Jesus começa a falar isso, que ele teria que morrer, ele ia sofrer, mas só que no 3º dia ele ia ressuscitar, Pedro chega de canto para Jesus: "Jesus, cheguei. Deixa eu te falar um negócio. Tu não precisa morrer, cara. Tu não precisa morrer." Jesus vira para ele: "Arreda de mim, Satanás." Tem noção, brother? Jesus chamou o cara de Satanás. Às vezes um pastor vai querer chamar você a atenção, te orientar para o seu bem. Às vezes eu mesmo posso chegar e te orientar para alguma coisa para o seu bem e você não vai querer escutar. Pedro escutou de Jesus
que ele era o diabo, mano. E Pedro continuou ali do lado dele. E eu fico pensando, cara, como é que é isso, mano? Temos que evoluir. Temos que entender que essas palavras não foi para menosprezar ele. Foi que ele estava deixando se permitir que algo grande, que seria bom para todos, não acontecesse. Aí continua a história. E Pedro, depois de 6 dias, Jesus chega para Pedro, Tiago e João. Tinham 12 discípulos, mas esses 3, Pedro, Tiago e João, no barquinho, todos no primeiro bote. Sacanagem. Mas Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subir no monte, para orar. E Pedro via algo sobrenatural, mano. Que se Pedro tivesse sozinho, ninguém ia acreditar em Pedro, pelas inconstâncias dele. Ele vira, ele fala assim, Jesus chega, o rosto de Jesus começa a brilhar como um sol, as vestes de Jesus ficam ultra mega branca. Pô, quem aparece para conversar com Jesus? Moisés e Elias. Moisés, ele estava representando as leis e Elias estava representando os profetas. E a pauta dessa reunião entre Jesus, Moisés e Elias era para falar o que Deus estava preparando. Estava preparando o caminho para ele ir para Jerusalém, para ele se entregar por nós. Só que Pedro, Tiago e João, eles olham aquela coisa imensa. Pô, Pedro perdido, chega lá no meio dos 3. Que bom estarmos aqui. Vou preparar uma barraca para você, Pedro, para você, Moisés, para você, Elias e para você, Jesus. Só que Pedro, ele estava aterrorizado, ele estava vendo coisas assim sobrenaturais. E para fechar com chave de ouro, daqui a pouquinho todos são envolvidos por uma nuvem e vem uma voz dessa nuvem. Esse é o meu filho, escute o que ele está falando. E Pedro, Tiago e João, aterrorizados, prostam no chão, esconde o rosto, e Jesus vai lá, toca neles e fala, vamos descer. Quero que vocês, só peço que vocês não contem o que você viu aqui. Pedro viveu experiências sobrenaturais com Jesus. Pedro era muito intenso, assim como nós. No episódio do barco, da tempestade, tava todos os discípulos, todos estavam com medo. E Jesus vem andando tranquilão. Pô, geral olha, pô, Pedro olha, Jesus, e ele fala, Senhor, se és tu, manda eu ir ao teu encontro. Jesus Cristo vai, então fala para Pedro, então vem. E Pedro, olhando essa situação com os olhos espirituais, andou sobre as águas, brother. Tu conhece alguém que já andou sobre as águas? Só Pedro, mano. Ali nesse momento ele tava com medo, mas teve audácia de perguntar quem era, teve coragem de andar sobre as águas. E ele teve essa experiência única com os olhos espirituais. Quando ele olhou com os olhos humanos, foi quando ele afundou. E quem estava lá para ajudar? Jesus. E é assim com a gente. Quando a gente começa a olhar com nossos olhos humanos, a gente se apavora, se afunda. E quando a gente está com os olhos espirituais, olha para as circunstâncias com os olhos espirituais, a gente anda sobre as águas. E continuando, Jesus Cristo já lá em Jerusalém, manda os discípulos procurarem um lugar para eles fazerem o jantar da Páscoa. E nesse jantar teve de tudo, cara. Teve de tudo. Jesus disse quem quer ter alguém que atrai ele.
teve a primeira ceia. Como está escrito na Bíblia que o pastor, ele morre, as ovelhas se dispersam. E Jesus falou isso falando que os discípulos deles fariam a mesma coisa. E todos ficaram quietos, e quem falou? Senhor, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, hoje mesmo, mais tarde, você vai me negar. E eu fico imaginando o que Pedro pensou, cara. Ele falou: não vou negar, não vou negar, não vou negar, não vou negar, não vou negar. E logo em seguida Jesus vai pro jardim do Getsêmani, começa a orar. Aí vem Judas, dá o beijo nele. Ele é levado para ser julgado pelos líderes religiosos. E é onde que eu falo que quem matou Jesus foi os religiosos da época. E Pedro, com aquele negócio na cabeça, todos os discípulos já tinham metido o pé. Só que Pedro, quando Jesus falou para Pedro que ele não ia negar, ele deve ter lutado. Ele, não, assim como a gente, não vou negar. E foi atrás de Jesus. E foi o que aconteceu como eu falei no começo do vídeo. Uma mulher perguntou se ele conhecia Jesus, ele falou que não. Depois, mais pra frente, perguntou a segunda vez, ele falou que não. E na terceira vez, ele negou e falou que Deus podia castigar ele, que ele não conhecia ele. E o galo cantou. Isso é para mostrar que nós somos falhos, que nós vamos errar sempre. E essa semana eu tirei isso para falar de Pedro. Pedro é um de nós. E que o que Jesus, ele sabia das nossas características. Jesus sabe das características de Pedro. O que ele quer? Jesus, ele só quer que a gente tenta consertar, tenta acertar, tenta que a gente possa perguntar, que a gente possa se ajoelhar, para que a gente possa ser um ser humano melhor. Pedro fez de tudo ali com Jesus. Entendeu? Pedro fez de tudo com Jesus. Jesus morreu, no terceiro dia ressuscitou. Ficaram 40 dias com os discípulos. E Jesus falou para Pedro, antes de ir embora, né? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Há duas versões. Eu conheço duas versões para isso. Como Pedro negou Jesus 3 vezes, Deus foi lá e perguntou isso para ele, para perdoar ele 3 vezes. E a outra versão é que para Jesus não importava o que Pedro fez. O que importava para Deus, para Jesus mesmo, era que ele seguisse o que Jesus queria, que era cuidar das pessoas. Os seguidores de Jesus fariam coisas iguais e maiores do que Jesus. E o mais importante é cuidar das pessoas, transmitir esse amor. Entendeu? E Jesus vai embora. Depois de alguns dias, o Jesus Cristo manda o Espírito Santo, o Consolador, pra gente. E logo em seguida, quem faz? Quem faz a primeira oração? E ganha 3.000 almas para Jesus. Pedrão, cara. Pedrão. Ele era inconstante. Ele se lançava. E é assim que a gente tem que fazer. Valeu? Essa mensagem é para vocês. Que nós possamos crescer. Que nós possamos saber que Jesus Cristo conhece você perfeitamente. É só permitir. Beleza? Se inscreve lá no meu canal, deixa aquele like e ativa o sininho. Fui!